Abra comigo sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Irmãos, da outra vez que me foi concedida a graça, o privilégio de pregar a palavra do Senhor, de ministrar a palavra do Senhor aqui, nós falamos sobre a certeza da nossa salvação. Nessa quinta-feira que passou agora, o pastor José, ele pregou incendiado pelo Espírito Santo de Deus a respeito de atos de justiça. Quando eu falei sobre a certeza da salvação, talvez os irmãos lembrem, nós falamos a respeito de que aquele que tem convicção a respeito da sua salvação, ele é imparável. Ninguém para uma pessoa que tem certeza, que tem convicção da sua salvação. O pastor José, ao pregar sobre atos de justiça, ele trouxe algo que se relaciona à vida de um verdadeiro crente. Não que os atos de justiça constituem uma condição para que sejamos salvos, para que alcancemos o céu. Não. Os atos de justiça, eles são evidência genuína de uma pessoa que verdadeiramente foi alcançada por Cristo para a salvação. Então, longe de ser uma condição, é uma evidência. De forma que, se eu não manifesto a evidência, há de se questionar a realidade ou a veracidade da minha salvação. Assim, nós podemos dizer que as obras estão para a fé, assim como a lei está para a graça. E é sobre graça que eu quero falar hoje. Quando se fala de fé, temos que falar de obras. Porque as duas não se excluem. Elas são irmãs siamesas, estão ligadas uma à outra de maneira inseparável. E assim também é a lei e a graça. Você não pode separar. Você não pode tomar uma e desprezar outra. Você tem que tomar as duas juntas. Assim também é Cristo e a igreja. Ou você tem os dois, ou você não tem nenhum. Você não consegue separar Cristo da igreja. Então, sobre o que eu quero falar hoje é sobre graça. A graça, irmãos, que infelizmente tem sido muito mal compreendida pelo povo de Deus nesse tempo. Graça essa que tem sido muito mal tomada. Tem sido assumida, assimilada de maneira pobre, de maneira leviana, sem levar em consideração a grandeza do que isso verdadeiramente significa. Eu tenho plena convicção de que hoje eu não vou conseguir esgotar esse assunto chamado graça, porque ele tem muitas facetas diferentes. É como o mais nobre, o mais belo dos diamantes. Um diamante de qualidade, você sabe, ele tem pelo menos 58 faces diferentes. Assim é a graça. Ela tem muitas faces, ela tem muitas realidades, ela tem muitas coisas a nos revelar, a nos ensinar, a nos mostrar, de maneira que compreendamos o pleno propósito de Deus para as nossas vidas. Então eu não tenho condições, é impossível falar sobre tudo o que diz respeito à graça numa única reunião. Mas eu quero ao menos tomar uma dessas facetas da graça, que é o poder de Deus, que me habilita a fazer coisas que de outra forma eu jamais conseguiria fazer. Se você olhar só o Novo Testamento, irmãos, você vai encontrar inúmeras exortações que ordenam ao crente confirmar a graça. Ordenam ao crente se fortificar na graça, amadurecer na graça, crescer na graça, aumentar dia após dia a graça. Há um texto que fala que o nosso crescimento, a nossa caminhada em Deus é de fé em fé, é de glória em glória. O que significa isso? Significa que é uma glória que cresce, é uma glória crescente, é uma fé que cresce, é uma fé crescente. Não é como um surfista que pega a sua prancha, vai para a beira da praia e nada até um certo ponto onde ele acha que vai pegar uma boa onda. E aquela pode ser a melhor onda da sua vida, mas aonde termina a onda? Aonde ele começou. Deus não nos chama, irmãos, para caminhar de onda em onda. Porque a palavra do Senhor diz que Deus firmou os nossos pés sobre uma rocha firme, sobre um terreno sólido, e Ele nos conclama a avançar. E quem anda de onda em onda não avança, porque ele sempre retorna ao ponto de partida. Pode ser a onda perfeita, ele vai retornar no ponto de partida. Pode ser a onda do século, ele vai voltar ao ponto de partida. Pode ser o movimento extraordinário do momento, ele vai voltar ao ponto de partida. E eu não encontro isso na Bíblia Sagrada. Eu encontro que o cristão
É como a luz da aurora. Começa fraquinho e vai crescendo, crescendo, brilhando, brilhando, até que o dia seja perfeito. Essa é a graça bíblica de que eu quero falar hoje. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o texto diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortemos a que não recebais em vão a graça de Deus. Deixa eu repetir esses versículos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que aconteceu aqui, irmãos? O Filho de Deus foi feito filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Quando nós lemos aqui que nós fomos feitos justiça de Deus, significa que pela graça nós fomos feitos semelhantes a Jesus, recebemos a mesma natureza de Jesus, e com isso podemos proclamar as mesmas evidências que eram encontradas na vida de Jesus. Porque justiça, no original, significa a qualidade daquele que é, como deve ser. E como é que eu e você devemos ser? Como Jesus. Por isso ele se tornou filho do homem. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Paulo está escrevendo, irmãos, para uma igreja bastante difícil. Era uma igreja que ele amava. Era uma igreja cujos membros ele tinha como seus filhos. Mas as duas cartas revelam que a igreja de Corinto era uma igreja faccionária. O que isso significa? Era uma igreja que não só promovia divisões, como enaltecia, como dava extremo valor às divisões. Era uma igreja cheia de partidos, ou se você preferir, cheia de panelinhas. Era uma igreja carnal, a ponto de defenderem e acobertarem incestos dentro da igreja, para você ter uma ideia. Era uma igreja imatura, que apesar de ter recebido todos os dons do Espírito Santo, não sabia como usar adequadamente aqueles dons para que a igreja fosse edificada. Pelo contrário, cada um usava esses dons para a sua glória própria, para o seu autorreconhecimento. Era uma igreja mundana. Corinto era predominantemente colonizada pelo povo grego. Corinto vivia debaixo da filosofia grega, debaixo de toda uma imposição, de uma cultura que era absolutamente contrária a Deus. Era uma igreja imoral. E eu vejo aqui, irmãos, na igreja de Corinto, um espelho, um retrato do que é a igreja do Senhor Jesus nos nossos dias. Eu não sei se você sabe, mas nós que pertencemos ao lado ocidental do planeta, somos fortemente influenciados pela mesma cultura que esses coríntios eram há 2000 anos atrás. Uma cultura que prega o prazer acima de tudo. Uma cultura que defende que se dá certo, é certo. E eu e você conhecemos bem aquilo que chamamos de jeitinho brasileiro. Não é verdade? O jeitinho brasileiro nasceu na Grécia. Se eu falar jeitinho brasileiro, todo mundo sabe do que eu estou falando agora, né? Ficou melhor assim. Era para uma igreja assim que Paulo escreveu essas palavras, irmãos. Ele disse, olha, irmãos coríntios, meus filhos, não permitam que a graça se torne nula, se torne vã, se torne inútil na vida de vocês. Porque a forma como vocês estão vivendo denuncia que vocês não estão valorizando o sacrifício do Senhor Jesus. É isso que Paulo está ensinando aqui, irmãos. E um pouquinho antes ele mesmo diz a respeito de si próprio, olha, eu quero dizer para vocês, coríntios, que a graça na minha vida não se tornou vã, não se tornou inútil. Pelo contrário, a graça de Deus em mim me fez muito operante, muito ativo. E com várias outras exortações, com várias outras palavras, Paulo se dirigiu a esses irmãos de Corinto, na esperança, irmãos, de reconduzi-los a um caminho onde eles pudessem usufruir e fruir as bênçãos de Deus e glorificar o nome do Senhor na terra. O que é essa graça, irmãos? Eu e você já conhecemos, já sabemos, graça é favor imerecido, é amor que desce dos céus para a terra. O que é graça? É a boa vontade de Deus.
É a amável bondade do Senhor. É a bondade misericordiosa de Deus sobre as nossas vidas que nos influencia, que nos fortalece, que nos guarda para que nós cresçamos na vida cristã. O que é essa graça? É a influência de Deus na vida do homem, que o impulsiona a querer amar o Senhor. Toda a mensagem do Evangelho, irmãos, é introduzida por essa questão da graça. E o atual estado da igreja, bem como o atual estado de muitos cristãos professos, está como está. Porque nem a igreja, nem o cristão professo entenderam o que significa graça. Assim como esses irmãos de Corinto, irmãos, eles não haviam entendido, eles não haviam compreendido o que significava aquela graça que os havia alcançado. O que nós vemos hoje, irmãos, são pessoas que tomam a graça como algo banal, como algo pobre, como algo barato. Usam a graça como um jargão evangélico e se esquecem, como falei há pouco, que a graça é o poder de Deus que habilita o homem a viver de uma maneira agradável a Ele. O que se vê hoje, irmãos, não é graça, é uma falsificação barata, é uma caricatura do inferno. Porque essa graça que se vê aí mutila a palavra de Deus. Essa graça que se vê aí pega determinadas porções da Escritura que são agradáveis a determinado tipo de posicionamento e despreza outros porque ferem aquela posição. Em outros casos, nós vemos pessoas que tomam a graça como algo que simplesmente livra as pessoas do inferno e liberta essas pessoas da maldição da lei, permitindo que elas vivam do jeito que elas queiram viver. Para esse tipo de pessoa, graça tornou-se sinônimo de liberdade. Mas eu digo para essas pessoas, graça significa libertinagem. Porque você não encontra na Escritura a graça permitindo você viver do jeito que você acha melhor. Você encontra na Escritura que a graça apresenta um padrão pelo qual eu e você devemos viver. Então o assunto que nós temos diante de nós, irmãos, é de fundamental importância. Um correto entendimento da questão da graça vai nos poupar de trilharmos um caminho muito errado, que vai nos levar para muito longe de Deus. Um entendimento correto da graça bíblica, irmãos, vai nos poupar de muitas dores, de muitos sofrimentos que são desnecessários, se eu e você tão somente observarmos a Escritura. A chamada cultura gospel, eu e você já ouvimos falar muito nesse termo, tem defendido que a graça é o abandono da lei. Eles dizem que o Antigo Testamento não é mais para nós, aquilo já passou, nós estamos na graça, agora conosco o negócio é diferente. Mas essas pessoas não sabem, irmãos, que a única maneira de compreendermos verdadeiramente a graça é atentando para a lei. Se você olhar Romanos capítulo 7, você vai ver que a lei apresenta o padrão de santidade de Deus. A lei revela o meu estado real, a minha condição diante do Senhor Jesus. E se não houvesse lei, eu não chegaria ao conhecimento de quem eu sou e qual é a minha posição. Quem é aquele que compreende a graça, irmãos? É aquele que se vê como um miserável, é aquele que se vê como um desvalido, é aquele que se vê como um completo incapaz de agradar a Deus. E como é que você faz isso se você não tem diante de você um padrão no qual se comparar? E o padrão é o Antigo Testamento. Lembra que eu falei no começo? As obras estão para a fé, assim como a lei está para a graça. Você não pode anular um em defesa do outro. Todo o Antigo Testamento, irmãos, aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E a minha atitude com relação ao Antigo Testamento vai determinar a minha atitude com relação a Cristo. E as pessoas ainda defendem uma graça barata, como se fosse um cheque em branco. A graça pode ser de graça, irmãos, mas ela teve um preço incalculável. Ela custou o sangue do unigênito Filho de Deus. Você consegue calcular e mensurar o que é isso? O próprio significado da cruz só pode ser compreendido, só pode ser entendido quando eu olho para o Antigo Testamento. Pensa assim, o Novo Testamento é como se fosse o conteúdo de uma latinha de comida. Pensa numa lata de achocolatado. Você tem várias marcas, não vou aqui fazer merchandising de graça, né?
Mas você tem várias marcas. E cada um de vocês tem uma marca que é mais agradável ao seu paladar. O que diz para você que tem dentro da lata é o rótulo, não é? Então, opa, eu gostei daquilo ali porque aquele ali tem um gosto assim e assim. Esse aqui eu não gosto porque o gosto dele é mais açucarado. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque assim você entende qual é a importância do Antigo Testamento. Todo o Novo Testamento, irmãos, ele está dentro do Antigo. E você só consegue compreender, só consegue provar, só consegue saborear o Novo quando você enxerga a latinha do lado de fora, o Velho Testamento. Você consegue me entender? O Novo Testamento está dentro do Velho. E o Velho Testamento revela o Novo. Então você não pode desprezar um para ficar com o outro. É loucura. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, irmãos, no capítulo 3, no versículo 24, ele ensina que a lei é cheia de graça, porque a lei nos conduziu a Cristo. Vamos abrir esse texto? Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que a lei é absolutamente, completamente, exageradamente cheia de graça, porque ela nos conduziu a Jesus. Todos sabem o que é um aio? Um aio é um tutor. O aio é um representante legal. O aio é alguém que é responsável por uma pessoa enquanto ela é de menor, até que ela alcance a maioridade e assuma por direito aquilo que é seu. O que significa isso, irmãos? A lei é uma espécie de jardim de infância da igreja, que revela para nós o conteúdo do novo, até que eu e você cheguemos ao conhecimento de Cristo. Então, perante a palavra de Deus, nós somos considerados adultos. O adulto não precisa mais do aio. Ele abandona a lei? Não, irmãos. Ele assimila a lei. Ele toma a lei para si como algo natural, como algo inevitável. Eu dei um exemplo esses dias ali na nossa congregação em Itajaí. Eu tenho 2 filhas. Hoje elas estão com 15 anos. Eu vou dar esse exemplo porque vai ajudar no entendimento dessa questão. E esses dias eu me lembrava de que, enquanto elas eram menores, minha esposa e eu tínhamos que estar constantemente dizendo para elas: faz isso, não faz aquilo, vai ali, não vai lá, vem cá, cuida, vai, volta, faz, não faz, o tempo inteiro. A ponto de olharmos minha esposa um para o outro e dizer: eu não aguento mais. E eu lembro que eu disse para ela: nós temos essa responsabilidade de falar mesmo cansado, até que elas assumam aquilo por verdade. Mas hoje, irmãos, nós não precisamos mais ficar repetindo as mesmas leis de sempre. Toda casa tem sua lei. Na minha não é diferente. Significa que elas abandonaram a lei porque elas cresceram? Não, irmãos, aquilo se tornou tão natural para elas, que elas assumiram como algo inevitável, e hoje eu não preciso mais dizer: faz isso, não faz aquilo, vai lá, vem cá, porque elas tomaram para si, ou seja, elas cresceram. Se é assim dentro de uma casa, dentro de uma família, irmãos, quanto mais com relação à fé. A lei diz: olha, sede santos como vosso Pai Celestial é santo. A lei mostra o caráter de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus. E diz: se você quer chegar lá, você tem que ser assim. É como um pai falando para um filho pequeno: faz, não vai lá, não vai. Mas quando Cristo se manifesta em carne, irmãos, aleluia por isso, glória a Deus por isso. Quando Cristo se manifesta em carne, Ele nos traz junto com Ele. E Ele nos eleva à mesma posição que Ele. E Ele coloca dentro de nós o seu Espírito, de maneira que nós não precisamos mais das imposições da lei. Não porque elas agora não têm mais valor, mas porque elas passaram a fazer parte de quem nós somos. Olha o que diz Jeremias no capítulo 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que Deus fala a você e a mim pela boca do profeta Jeremias? De que Deus,
mexeria no nosso coração e na nossa mente. Deus mexeria nos nossos afetos e nas nossas vontades. É isso que o profeta fala. Eu vou imprimir na mente a minha lei. Ou seja, Deus vai mexer na nossa vontade. De maneira que a nossa disposição, irmãos, passa a ser governada agora pela lei de Deus. Não por aquilo que eu acho que é certo. O que mais o profeta diz? No coração lhas inscreverei. Coração é a sede do afeto, é a sede das emoções, é onde eu sinto as coisas. Então Deus, com a manifestação de Cristo pela graça, não só mexeria na nossa vontade, mas mexeria nos nossos afetos, irmãos, nos nossos sentimentos. Então, se antes era um peso, olhar para aquele monte de lei e dizer, ai, isso não é para mim. Hoje eu digo, glória a Deus que me capacita a fazer isso. Porque tem um texto que diz, irmãos, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Para quem? Para quem nasceu de novo. Para quem tem certeza da salvação. E por conta dessa certeza passa a praticar atos de justiça. E isso se revela, se evidencia, se manifesta em graça. Viver debaixo da graça, irmãos, não significa negligenciar a palavra de Deus. Pelo contrário, significa cumprir ela. A graça de Deus nos torna ativos. A graça de Deus nos energiza. A graça de Deus, ela nos coloca em movimento. E se a graça que eu afirmo ter recebido de Deus não me leva a guardar a lei, irmãos, de verdade, eu não recebi graça nenhuma. Porque a graça bíblica me leva a observar a lei. Deixa eu voltar lá para os Coríntios. Falamos que Paulo escreveu para uma igreja que enaltecia e que promovia divisões. Uma igreja carnal, imatura, mundana, imoral. Um dos pecados graves dessa igreja, irmãos, era uma prática conhecida como dualismo. Eu vou explicar para você não ficar confuso. Dualismo era uma filosofia grega que ensinava, que pregava, que propagava que a matéria é absolutamente má e que o espírito é bom. Sabe como essa doutrina se manifesta hoje? Se eu sou salvo pela graça, eu posso fazer o que me der na telha, porque é o espírito que vai para o céu mesmo, a carne vai para o barro. Então eu posso beber, eu posso fornicar, eu posso mentir, eu posso trapacear, porque Deus não vai levar em consideração o que eu faço na carne. O que importa para Ele é meu espírito. Você já viu disso? Ou será que isso é só coisa de 2000 anos atrás na igreja de Corinto? Essa é a causa, irmãos, de muitas pessoas saírem das suas igrejas, das suas congregações, por não suportarem mais a sã doutrina. Dizem que a igreja perdeu o foco, dizem que a igreja perdeu o amor e que se quiserem encontrar Jesus precisam sair das igrejas. E está assim, ó, de movimentos. Lembra as ondas que eu falei no começo? As ondas. Cara, a onda agora é essa, meu. Tolos. Mal sabem que quando a onda arrebentar na praia, eles vão estar no mesmo lugar de partida. Eu vou levar você no que João escreveu na sua primeira carta. Por favor, me acompanhe. Os irmãos de Corinto, irmãos, eles estavam vivendo de qualquer jeito porque defendiam essa doutrina. Eles estavam anulando a graça. Eles estavam menosprezando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque eles não queriam elevar o seu estilo de vida. Quando eles olhavam para os crentes do Antigo Testamento, eles faziam careta. Mas os crentes do Antigo Testamento viviam plenamente conscientes de que estavam diante de um Deus santo. E quando aqueles irmãos coríntios, irmãos, não queriam viver num patamar semelhante ao que viviam aqueles irmãos da antiga aliança, eles estavam apenas evidenciando uma vida fraca, uma vida frouxa, uma vida de ingratidão, uma vida de fracasso, uma vida de miopia espiritual. Porque Jesus disse no Sermão do Monte, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram zelosos da lei. Se a vossa justiça não exceder a deles, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Exceder a justiça dos fariseus não significa fazer mais coisas do que eles fizeram. Significa se tornar mais semelhante a Jesus do que eles eram. E isso inevitavelmente me faz elevar o meu padrão de vida, queridos. Vamos lá, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Aqueles cristãos professos de Corinto, por viverem de qualquer jeito, estavam negando que Jesus havia se manifestado em carne. Lembra a doutrina do dualismo? Eles diziam, Jesus não veio em carne, porque a carne é má, Jesus é santo. Se ele é santo, ele não poderia descer à condição carnal, porque isso anularia a sua santidade. Olha a confusão, irmãos. E eles diziam, não, Jesus não se manifestou em carne, porque a carne é má. Quando eu vivo de qualquer jeito, irmãos, preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Quando eu vivo de qualquer jeito, eu estou negando que Cristo veio em carne. E a exemplo daqueles coríntios, eu estou anulando a graça e me tornando um anticristo. Volta ainda em 1 João, esse é o último texto, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler capítulo 2 a partir do versículo 4 para ficar dentro do contexto. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Como Cristo andou? A Bíblia responde, ele nasceu sob a lei, ele viveu sob a lei, ele padeceu sob a lei. Como é que eu e você temos que viver? Eu quero deixar uma coisa muito clara e com meu coração cheio de temor. Eu não estou pregando legalismo, irmãos. O teu desempenho não te faz ser mais amado ou menos amado por Deus. Não é o teu desempenho, não é a tua performance que Deus leva em consideração. Graças a Deus que é assim. Porque se dependesse do meu desempenho, nem vivo eu já estava no inferno. Então não é por mérito, irmãos. O que eu estou tentando dizer para você é que a graça é o poder de Deus que me habilita a viver de uma maneira que agrada a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele ora aquelas 3 vezes para que o Senhor tire dele aquele espinho na carne, ele recebe como resposta do Senhor o quê? Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Durante muito tempo, irmão, sabe o que eu pensei que era isso? Eu estou dodói, mas eu posso contar com o colinho de Deus que vai passar a mão na minha cabeça e vai dizer, filho, vai passar, vai passar. Eu achava que graça era isso. Mas sabe o que graça significa, em especial nesse texto, onde Deus fala para Paulo, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Você sabe o que significa isso? Deixa eu dizer para você. Fraqueza significa incapacidade. Deus disse, a minha graça é suficiente, porque o poder, sinônimo de graça nesse texto, se aperfeiçoa na tua incapacidade. Então era como se Deus estivesse dizendo para Paulo, Paulo, a minha graça é o revestimento de poder, e ela é aperfeiçoada nas situações que estão além da sua capacidade. Sabe por que você, eu, conseguimos praticar atos de justiça? Por causa da graça. Sabe por que você e eu não conseguimos praticar atos de justiça? Porque nos falta graça. Quando Deus levanta o profeta Ezequiel no capítulo 36, versículos 26 e 27, para falar a nós, ele diz o seguinte, chegará um dia em que eu tirarei o coração de pedra e darei para o meu povo um coração de carne. Colocarei dentro deles as minhas leis e então, eles me obedecerão. Eu vou ler, né? É melhor ler do que ficar só na palavra, né? Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei... Quem vai fazer?
Deus vai fazer isso. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, diz o Senhor, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem nos capacita, quem nos habilita a observar a lei? Deus, através do seu Santo Espírito morando em nós. Não é questão de mérito, irmãos. Não é questão de mérito. Ainda aos Coríntios, Paulo diz: camarada, tu estás te gloriando do quê? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Irmãos, toda boa dádiva procede do Pai das luzes, em quem não pode haver dúvida nem sombra de variação. Então olha como é importante que você e eu compreendamos verdadeiramente a graça. Não a graça cultural, não a graça gospel, a graça bíblica. Todo aquele que foi trazido da morte para a vida recebeu o DNA de Cristo e isso o capacita, isso o habilita a honrar a Deus pela obediência da sua palavra. Irmão, eu acho que esse negócio aí deve ser só para pastor, né? Deve ser só para presbítero. Não, querido. Esse negócio é para todo aquele que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. É possível para você, é possível para mim, é possível para uma criança, é possível para um ancião, porque é mediante a fé em Jesus. Então deixa eu ver se você entendeu. Não estou, por favor me entenda, não estou defendendo um legalismo pesado, que te bota com o nariz no chão, e não estou defendendo uma graça permissiva, barata, fútil, vazia. O que eu estou apresentando para você é o caminho santo de Deus, que é um caminho de centro. A igreja do Senhor tem sido assaltada por esses extremismos, irmãos. Há daqueles que defendem que tudo é por aquilo que eu faço, e há daqueles que defendem que não adianta eu fazer nada porque já está tudo decidido. Irmãos, Deus é soberano, mas Ele nos responsabiliza por aquilo que fazemos. A porta continua apertada ou estreita, mas ela ainda está aberta. O caminho é estreito, irmãos, mas nós temos um santo guia que não deixa a gente tropeçar em nenhuma pedra. E não deixa a gente pegar nenhuma encruzilhada, é o Espírito Santo. Deus veio salvar uma igreja santa, irmãos. Como falou o pastor José na quinta-feira, é necessário que estejamos vestidos naquele dia e não nus. Que vestido é esse? É uma veste de justiça. Meu Deus, fique de pé, por favor. Se Deus me permitir, eu ainda quero compartilhar com vocês sobre a armadura de Deus. E ali tem uma parte que fala sobre a couraça da justiça. O que é essa justiça? Eu fiquei chocado, irmãos, extasiado diante de Deus, quando eu descobri o que significa a couraça da justiça. Se Deus me permitir, eu quero trazer isso para vocês. Mas o que eu quero falar aqui hoje é isso. Importa que estejamos vestidos, não com a nossa justiça própria, não com os nossos méritos, não com o nosso desempenho, não com a nossa performance, mas com a justiça de Cristo. Porque quando eu e você obedecemos a um desses preceitos, nós estamos apenas agindo por Cristo. Eu já falei aqui, irmãos, Cristo, Ele cumpriu a lei por nós. E Ele cumpre a lei em nós, e ainda cumpre a lei através de nós. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, cara, não te gaba por ser bom, porque se tu consegue ser bom, foi porque Deus te concedeu isso. É tudo dele. Eu gostaria de orar com você. Não vou fazer convite nem apelo para você vir à frente. Mas eu queria chamar a tua atenção para que você se examine para saber se de fato você está na fé. Para saber se de fato você goza de graça.
Da graça bíblica. Porque Deus estabeleceu na terra, irmãos, uma igreja poderosa. E se a igreja está como está, é porque a igreja não compreendeu ainda a graça. Mas é chegado um tempo onde Deus está levantando um remanescente. E esse remanescente não se deixará dobrar. Eu falo pelo Espírito de Deus, esse remanescente não se deixará dobrar, irmãos. Esse remanescente será levantado no poder do Espírito Santo para fazer proezas. A começar pela observação da lei, mediante a graça. Feche teus olhos. Aleluia. Aleluia.